E lembrando a vocês que a nossa aula de hoje, ela é sobre sequências numéricas e progressões geométricas, destinada aos alunos da primeira série do ensino médio. Olá, boa tarde. As aulas são para os alunos do primeiro ano do ensino médio, tá? Eu gostaria de pedir a solicitação de vocês de participarem do chat, tá? Então, o estudante que tem acesso, por favor, né, participe, faça essa interação com as aulas, tá? Então, nós agradecemos aqui a TV Cultura e o Centro de Mídia pela participação, tá? Podem participar dando opiniões, né, ao vivo, no chat, usando o aplicativo, tá? Então, por favor, né, participem bastante, que isso vai interagindo e a aula rola mais agradável, tá? Professor Vanderlei? Obrigado, Marcos. Eu quero também iniciar a nossa aula agradecendo a presença de todos vocês, né? Principalmente aos estudantes, né? E a gente espera que com o auxílio do seu professor, ele possa consolidar e até aprofundar o desenvolvimento das habilidades e dos objetos de conhecimento que serão abordados nessa aula, ok? Lembrando também que a nossa Secretaria da Educação, ela disponibiliza documentos orientadores, videoconferências, videoaulas e todo o material de apoio ao nosso currículo. Então, tudo que nós vamos abordar aqui hoje, ele pode e deve ser complementado pelo nosso material de apoio, principalmente caderno do professor, caderno do aluno. Ok? Um outro lembrete importante também, antes de nós iniciarmos propriamente nossa aula, é de que vocês não deixem de participar da consulta pública do ensino médio. Tá? A participação de vocês é muito importante. E sempre contem com o nosso apoio. Ok? Mas vamos lá, vamos começar nossa aula, que, como eu disse, ela trata de sequências numéricas e progressões geométricas. Eu quero só também falar um pouquinho sobre as habilidades que a gente pretende que vocês desenvolvam com os objetos de conhecimentos abordados nessa aula, que é saber reconhecer padrões e irregularidades em sequências numéricas, conhecer as principais características das progressões geométricas, sabendo aplicá-las em diferentes contextos. Tá? Então, nessa aula, essas habilidades serão desenvolvidas, espera-se que por meio desses objetos de conhecimento, sequências numéricas e progressões geométricas. Vamos lá. Marcos, antes até de... Porque nós vamos trabalhar a aula passando alguma parte conceitual, dando alguns exemplos para vocês. Também teremos atividades interativas e também sugerindo alguns desafios matemáticos, né? E algumas curiosidades sobre o assunto. Eu quero só já lançar uma pergunta, o que vocês entendem, rapidinho, só para a gente fazer um bate-bola aqui na nossa aula, o que vocês entendem como uma sequência numérica, como uma progressão geométrica, se vocês já ouviram falar e sabem alguma coisa sobre esse assunto. Tem alguma mediação, Marcos? Vamos lá, pessoal, estamos aguardando aí a participação, né? Vamos ver se vocês lembram alguma coisa, já viram, conhecem, né? Participem aí. Estamos aguardando aqui as informações. Tá, de qualquer maneira, Marcos, vamos iniciar então com a questão conceitual do que é uma sequência numérica, né? Acho que o próprio nome já diz tudo, né? É uma sequência de números. Só que essa sequência de números, ela está ordenada, ela respeita uma certa regularidade, um padrão, tá? E, muitas vezes, o que a gente tem que determinar é que padrão é esse, que regularidade é essa que obedece a essa sequência. Tá, então, um exemplo aí que aparece para vocês na tela, aí tem a definição do que é uma sequência numérica, como eu disse, uma sucessão finita ou infinita de números que obedecem uma determinada ordem definida antecipadamente. Então, se vocês observarem essa sequência, nós temos lá o primeiro número 2, depois 3, 5, 9, 17, 33, 65, 129, e eu gostaria de determinar qual que seria o próximo número dessa sequência. Se vocês observarem, aí como um exemplo, de 2 para 3 foi somado 1. De 3 para 5 foi somado 2. De 5 para 9 foi somado 4. De 9 para obter 17 foi somado 8. E assim sucessivamente. O que a gente pode observar nessa sequência? Que está sendo somado 1, depois 2, depois 4, depois 8, depois 16, depois 32, depois 64. Ora, se eu seguir esse raciocínio lógico, qual que seria o próximo número dessa sequência numérica?
Eu iria ter que somar, então, foi 32, 64, 128. Então, voltando para a tela, vocês veem o seguinte, olha lá. Seguindo essa sucessão lógica, o próximo número dessa sequência numérica será 256. Como que eu descobri esse 256? Porque é o 129 somado agora com 128. Ok? Vamos para uma próxima sequência. Um outro exemplo. Vamos lá na tela para vocês. Um outro exemplo é a sequência 1, 2, 6, 24. Então vamos lá. Seguindo essa sucessão lógica, o próximo número dessa sequência numérica será o 120. Como que eu descobri que é o 120 nesse caso? Vocês observam aí embaixo, na última linha, que lá, ó, de 1 para 2 foi multiplicado por 2. Depois do 2 para obter o 6, multipliquei por 3. Do 6 para obter o 24 foi multiplicado por 4. E é claro, agora se eu multiplicar, então, seguindo esse mesmo raciocínio lógico, multiplicar por 5, 24 multiplicado por 5, eu obtenho 120. Ok? Bom, mas agora é com vocês, né? O que a gente pretende? Eu quero que vocês vejam aí na tela um desafio matemático. Então, agora eu penso que é com vocês, vocês façam a leitura. O que eu estou querendo que vocês resolvam aí? Qual que é a situação, problema? Qual será o próximo número dessa importante sequência numérica conhecida como sequência de Fibonacci? Tá? Então, nós temos lá, nessa sequência, o 1, o 2, desculpa, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e 34. O que eu quero aqui? Ver se você consegue determinar a regularidade dessa sequência numérica. O que está acontecendo aí? Como nos exemplos anteriores, nós passamos uma explicação do que aconteceu. Estávamos somando 1, depois 2, depois 4 e assim por diante. E nesse caso aqui, eu quero que vocês tentem determinar o que está acontecendo com essa sequência. Qual que é a regularidade aí? E tem até uma definição sobre regularidade, que é uma sequência composta por números que estão dispostos em uma determinada ordem, obedece um determinado padrão. Ou seja, está acontecendo sempre alguma coisa lógica, né, para que seja de um termo passe para o próximo. Então, nesse caso, vocês têm aí, vamos dar uns de 3 a 5 minutinhos para vocês pensarem e determinarem qual seria o próximo número dessa sequência e por quê. Né? Aí vocês enviem a resposta para o meu colega Marcos e também expliquem como que vocês chegaram nesse valor que seria o próximo número da sequência. Aguardamos a interação de vocês. Obrigado por enquanto.
Olá, pessoal. Temos aqui os comentários do chat. Vou falar só alguns, tá? Bianca, ela achou complicado. Então, calma, Bianca, que nós estamos ainda desenvolvendo aí. Vamos chegar lá, você vai entender, tá? O Antônio, eu agradeço, Antônio, né? Falou que é ótima essa aula, maravilha. A Maria, o Gustavo, né? Acertaram, né? Falaram 55. E o Gustavo colocou aqui, ó, somando o número com o de trás. Então, Vanderlei, explica isso daí um pouquinho, por favor. Bom, obrigado, Marcos. Obrigado a participação de todos os alunos que entraram em contato conosco, né, via chat. Bom, essa sequência de Fibonacci, ela é muito importante, né? E ela é utilizada em diversos ramos de outras áreas do conhecimento. Ela é vista na natureza, entre outras coisas que depois eu vou citar. Mas, só para vocês entenderem, essa sequência, ela, a partir do terceiro número, ela sempre é resultado da soma dos dois anteriores. Então, é claro, como alguns estudantes colocaram, não é uma sequência onde você determina com facilidade o padrão, a regularidade que está presente nela, mas é esta a regularidade dessa sequência numérica. A partir do terceiro elemento, do terceiro termo, a gente pode chamar assim, de uma sequência, ele é obtido somando os dois anteriores. Então, por exemplo, o 2, que é o terceiro, a partir do terceiro, que é esse aqui, ele foi obtido somando os dois anteriores. Então, 1 mais 1, 2. O 3 também foi somado a partir dos dois anteriores. 1 mais 2, 3. O 5 também, 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. 13 mais 21, 34. E agora, se eu quero determinar o próximo termo, qual que seria o próximo depois do 34? Olha, eu vou seguir o mesmo raciocínio. Então, se eu somar o 21 com o 34, eu obtenho o 55. Que seria, então, a resposta do nosso desafio. Ok? Ok. Se ficou alguma dúvida, nós vamos prosseguir com outros conceitos, outros exemplos, né? Sempre dando a explicação aqui para vocês, dando um tempinho para vocês pensarem e interagirem conosco, seja no formato de uma atividade, ou seja no formato de uma curiosidade e tudo mais, né, como um desafio matemático. Eu só quero lembrar também uma curiosidade referente a essa sequência de Fibonacci. O Leonardo Fibonacci ele foi um matemático italiano, né? Ele foi um grande matemático europeu da Idade Média. E essa sequência de Fibonacci, como eu já disse anteriormente, ela é uma sucessão de números que está misteriosamente presente em diversos fenômenos da natureza, organismos vivos e fatos do nosso cotidiano. Tá? Bom, vamos prosseguir nossa aula, agora falando um pouquinho de uma sequência numérica em especial, que são as progressões geométricas. Tá? Bom, também um minutinho aí só para interação, se os alunos têm uma ideia do que são progressões geométricas. Né? Vamos lá, pessoal, um minutinho aí, acelera aí nas observações. A gente está recebendo aqui várias informações, é muito interessante. Tá? Agradeço aí a participação de todos os alunos. E se alguém quiser entrar ao vivo, né, pode só levantar a mãozinha lá e tiver tudo ligado, pode interagir aqui com a gente, ok? Bom, vamos lá. Para a definição, então, do que são progressões geométricas. Na tela, por favor. Nós temos, por exemplo, o que é uma progressão geométrica? Ela é uma sequência numérica também, pode ser expressada por forma de uma sequência numérica também, em que cada termo, a partir do segundo, é resultado da multiplicação do termo anterior por uma constante que, nesse caso da progressão geométrica, nós chamamos de Q, né, a razão Q. Por exemplo, se você tem uma sequência numérica formada pelos números 5, 10, 20, 40, 80... qual que seria o próximo número dessa sequência numérica, que nesse caso é uma progressão geométrica? Observem aqui comigo, vem aqui na tela, por favor. Olha só,
Nós temos uma sequência numérica aqui, nesse caso a gente pode chamá-la de PG, uma progressão geométrica. Por quê? Aqui também existe uma regularidade, existe um padrão. Desse primeiro termo para o segundo termo dessa sequência, o que aconteceu? Foi multiplicado por 2. Do segundo termo para o terceiro termo, aconteceu a mesma coisa, também foi multiplicado por 2. Então, olha, 5 multiplicado por 2, 10. 10 multiplicado por 2, 20. Do terceiro termo para o quarto termo, também. Então, é isso que nós chamamos de razão e é representado pela letra Q. Nesse caso, a razão é 2. Porque a cada termo que eu vou determinando dessa sequência, eu vou determinando, multiplicando sempre por uma constante. Nesse caso, a constante é o número 2. Ok? Aqui acontece a mesma coisa. E, Marcos, vê na interação conosco, qual que seria o próximo número dessa sequência, então? Olha, o pessoal que eu comentei está participando, tanto no Facebook, como no chat aqui, tá? Então, alguns realmente colocaram aí um valor, não sei se está correto, hein? 140, 130, 160, né? Agora, qual é o valor correto, né? Então, o pessoal ainda está achando um pouquinho difícil aí nessa distribuição da PG, né? Mas estão falando 120, 130, né? E certo. Teve quem colocou 160. Qual é a resposta, Vanderlei? Bom, vamos seguir então a regularidade dessa sequência. Como eu disse, o que está acontecendo aqui? De um termo para outro eu não estou multiplicando por 2, sempre multiplicando por 2? Vocês viram a diferença entre uma sequência numérica qualquer anterior, que ela podia estabelecer algumas diferenças de estar somando um valor, depois o dobro, o quádruplo e assim por diante. Nesse caso, é sempre uma constante. Eu sempre estou multiplicando por um mesmo valor. Nesse caso, o valor é observável aqui, que seja aqui, ó, 5 multiplicado por 2, 10, multiplicado por 2, 20, multiplicado por 2, 40, multiplicado por 2, 80. Se eu seguir essa mesma regularidade, o que eu vou ter? 80 multiplicado por 2. Então, a resposta correta, 160. 160, aí, Tá? Parabéns, pessoal. Também uma explicação dos nomes que são dados numa sequência chamada de progressão geométrica. A razão é a constante que eu estou multiplicando. E aqui nós chamamos de A1, A2, A3, A4, A5 e assim por diante. Esses são os termos da PG, tá? Então, o primeiro elemento aqui, o primeiro termo é o A1. O segundo elemento, o segundo termo é o A2 e assim sucessivamente. Esses são os nomes que são dados, ok? Vamos para o próximo. Próximo slide, nós temos o termo geral de uma PG. Pode pôr na tela, por favor. O termo geral de uma PG, você pode determiná-lo conhecendo o primeiro termo, ou seja, o primeiro número que aparece nessa PG, e a razão, tá? Então, ela é dado pela fórmula AN igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Mas vamos lá, vamos explicar isso daí, o que é. N é a posição do termo da PG, o A1 é o primeiro termo dessa PG, e a razão é esse número que eu estou multiplicando a cada elemento para determinar o próximo, tá? Então, por exemplo, o quinto termo de uma PG é A5, e como ele é obtido? Pegando o primeiro termo e multiplicando pela razão elevado à quarta. Bom, Marcos, tudo isso muito complicado assim na fala, né? Então, vamos exemplificar isso. Vamos passar aqui para um exemplo de PG. Deixa eu colocar aqui também no nosso flip chart, que acho que fica mais fácil para o entendimento de vocês. Vamos lá. Eu tenho um exemplo de PG. 1, 2, 4, 8, 16. Põe na tela, por favor, que aí eu só passo para eles. Olha, então vamos lá. O primeiro exemplo é 1, 2, 4, 8 e 16. Vou colocar ele aqui na lousa. 1, 2, 4, 8 e 16. Bom,
Se eu quiser determinar aí a razão, qual que é a razão? O que está acontecendo aqui do primeiro? Olha, esse é meu primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. O que está acontecendo de um número para outro aqui? Eu estou multiplicando por qual constante, qual valor fixo? Aqui também, coincidentemente, é por 2, não é isso? Olha, está sempre multiplicando por 2 para determinar o próximo. Então, nós temos aqui, nesse caso, a razão desse exemplo de progressão geométrica é o número 2. E eu passei como exemplo também, se vocês voltarem um pouquinho lá na tela para os alunos, o A1, olha lá, olha, o A1, qual que é o meu primeiro termo? 1. Ok? Então, meu primeiro termo é o 1. Vamos para o segundo exemplo. 2.000, aliás. 2.000. 200. 20, aliás. Opa, peraí, faltou um zero aqui. 200. 20, 2 e assim por diante. Bom, o que acontece aqui também? Para determinar o termo visualmente, depois nós vamos fazer o cálculo de como descobrir um termo que não está presente aqui na sequência. Né? Se eu quiser saber o 10º termo, eu posso usar aquela formulazinha que eu passei para vocês do termo geral. Tá? Então, nesse caso, o que está visível nessa sequência? Olha, o primeiro termo está visível, o segundo termo está visível, o terceiro termo está visível, o quarto termo está visível. Qual que seria, então, aqui nesse caso, o meu A2, como eu coloquei como exemplo? O meu segundo termo da sequência aí da PG é o número 200. E a razão? A razão não é obtida multiplicando o primeiro termo por uma... Aliás, a razão é o valor que eu estou multiplicando aqui. O primeiro termo multiplicado pela razão eu chego no segundo, multiplicado pela razão eu chego no terceiro, multiplicado pela razão eu chego no quarto e assim sucessivamente. Só que eu posso também fazer o raciocínio inverso, tá? Então eu posso fazer o que aqui? Se eu quero determinar por quanto eu estou multiplicando, eu posso pegar um termo posterior. Eu posso determinar a razão dessa forma, pegando o termo posterior, o 2, por exemplo, o A2, e dividir pelo A1. Ok? Que eu teria o que então? 200 por 2.000, que isso dá quanto? Daria 1/10, tá? Então, eu estou multiplicando cada valor aqui por 1/10. Ou dividindo por 10, que é a mesma coisa. Multiplicar por 1/10 ou dividindo por 10 é a mesma coisa. E aí tem os outros exemplos que vão ficar só visualmente aí na tela para vocês, mas nós vamos prosseguir, ok? Então vamos lá. Na tela, por favor, novamente. Aqui visualmente só para vocês na tela. Esse eu não vou expor na lousa, porque já está explicando direitinho aí na tela para vocês. Se eu quisesse determinar o 6º termo de uma determinada PG, onde essa PG ela é o número 1, 3, 9 e 27. Observem que o A1, ou seja, o primeiro termo dessa PG, é o número 1, certo? A razão é 3. Por que é 3? Por quê? Se eu multiplicar 1 por 3, vai dar 3. Se eu multiplicar 3 por 3, vai dar 9. Se eu multiplicar 9 por 3, vai dar 27 e assim por diante. Então, a razão, essa constante que eu estou multiplicando para obter cada termo, é o número 3. Tá? Tem a formulinha também para vocês poderem calcular. Ok? Então, vamos lá. Se eu seguir a fórmula, se eu quisesse o 6º elemento, o 6º elemento é eu pegar o primeiro e multiplicar por 3 elevado a 5ª potência. Observem na fórmula, o n é o número de elementos. Se eu quero o 6º, então vai ficar A6. E na fórmula também a razão é 6 menos 1, então por isso que fica 5. Então, o A6 é igual a 1 que multiplica 3 elevado à 5ª potência. Ou seja, A6 é igual a 1 que multiplica 243, porque 3
elevado à quinta potência é o 3 multiplicado por 3, por 3, por 3, por 3, repetindo ele 5 vezes, dá 243. Então, aí a resposta final, A6, ou o sexto elemento, 243. Marcos, quer fazer algum complemento? Fique à vontade. Não, tudo tranquilo aí. Alguma pergunta? Até agora não obtive nenhuma pergunta aqui, tá tudo tranquilo, tá? Então, Vamos tá lá, jóia. vamos dar uma sequência. Então, olha, vamos dar uns 2 ou 3 minutinhos, rapidinho, para vocês agora tentarem resolver esse desafio aí. Agora é com vocês. Identificar. Nós temos aí 5 alternativas, de A até E. Aí nós queremos que vocês identifiquem qual delas é uma progressão geométrica. E depois que você determinar qual delas é uma progressão geométrica, determine a razão dela e determine o oitavo termo. Ok? Uns 2 a 3 minutinhos aí, rapidinho, para vocês pensarem nisso. Já voltamos. Obrigado. Olá, pessoal. Nós retornamos aqui, né? Estou aguardando aqui as respostas. Eliseu, ok, muito obrigado. Tá? Tava falando que a aula aí tá show, realmente, tá muito show. O Marcos, opa, meu xará aí falou, ó, razão é igual a 2, né? Então, vamos verificar aí, qual que é dessas alternativas A, B, C, D e E seria uma PG, tá? Primeiro teria que ver qual que seria delas uma PG. Então vamos lá, Vanderlei? Vamos sim. Olha, então, passar para vocês a resolução também na tela, por favor. Olha lá, a alternativa B é a única dentre estas que expressa uma progressão geométrica, tá? Que tem o 3, 6, 12, 24 e 48. Bom, o que foi solicitado? Para a gente verificar qual alternativa representasse uma PG, já determinamos. Qual que é a razão? Como eu disse, a razão é pegar qualquer termo e poder dividir pelo seu anterior. Então, 3 dividido por, aliás, 6 dividido por 3, 2, ou 12 dividido por 6 também daria 2, 24 dividido por 12 também daria 2. E dá para verificar que a constante aí, eu sempre estou multiplicando por 2. Então, razão 2. Se eu quero o oitavo termo será o quê? A8 vai ser o A1, o meu primeiro termo, multiplicado pela razão elevado à sétima potência. Ou seja, o meu A8 é o meu primeiro termo, que a sequência começa pelo número 3, ou seja, o 3 multiplicado por 2, que é a razão, elevado à sétima potência. 3 multiplicado por 128, que é o resultado de 2 elevado à sétima potência. Então, A8 será 384. Se eu fosse prosseguindo, essa PG só tem até o quinto elemento. Mas se eu prosseguisse multiplicando por 2, por 2 e por 2, eu ia chegar ao oitavo elemento como 384. Ok? Bom, faltou uma folha sulfite, gente. Vamos fazer um improviso, uma folha sulfite rapidamente? Faz favor. Olha, para nós finalizarmos nossa aula, eu quero passar um desafio. Muito obrigado, produção. Olha, o desafio é o seguinte. Aqui eu tenho uma folha sulfite. Essa folha sulfite tem uma certa espessura, tá? Se eu pegar essa folha sulfite, dobrá-la ao meio, eu quero que vocês observem o que acontece com a espessura. Quando eu faço a primeira dobra, eu tenho uma espessura inicial, quando eu faço a primeira dobra, o que acontece com essa espessura? Quando eu faço a segunda dobra, a terceira,
a quarta dobra, e assim sucessivamente. Não é possível, quando você chega na quinta ou sexta dobra, você não consegue mais fazer dobrar esse papel, tá? Mas se fosse possível, eu ter a folha aberta aqui inicialmente com uma espessura, dobrasse ao meio novamente, ao meio novamente, ao meio novamente, fosse possível fazer esse procedimento por 20 vezes, eu queria, por isso que nós colocamos aí como estimativa, abstração, qual que seria a altura que vocês acham, a altura aproximada que ficaria esse papel, se fosse possível dobrar esse papel 20 vezes. Não é possível, por isso que é uma abstração. Se fosse possível dobrar 20 vezes, que altura ficaria esse papel? Então, mais uns 2 minutinhos para vocês poderem pensar e colocarem, darem essa resposta, passar para o Marcos, né, para a nossa interação. Vocês estimarem mais ou menos que altura vocês acham que ficariam e por que, se vocês têm uma resposta para isso, ok? Obrigado e até daqui a pouquinho. Bom, retornamos então. Vamos colocar a resolução desse problema na tela para vocês. Olha, então vamos lá, na tela para vocês. Não sei se vocês conseguiram observar, mas aí nós temos também uma PG, onde a razão é 2 e assim sucessivamente a cada dobra. Infelizmente, nosso tempo está praticamente esgotado, né, Marcos? A gente gostaria de ter finalizado com mais tempo essa curiosidade, mas fica por uma próxima aula, tá bom? A gente agradece a participação de todos vocês, lembrando que vocês podem contar com o nosso apoio, estamos aqui à disposição para as próximas aulas também. Muito obrigado. Pessoal, agradeço aí, e essa aula também está gravada e vai ser disponibilizada nos finais de semana, tá? Ela vai ser reprisada. Muito obrigado aí pela participação de todos aí, ó. Muito obrigado.